Bom dia a todos os seres vivos que acompanham as atividades do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Nós estamos no NUPOD JUS, canal do YouTube do Núcleo para a Pesquisa dos Operadores do Direito, ou dos Observadores do Direito, com um evento na manhã de hoje, do dia 29 de novembro de 2021, que é um evento destinado inicialmente aos estudantes do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba e, mais especificamente, aos estudantes da disciplina de Criminologia. Mas também aparecerão aqui virtualmente, assistindo a todos nós, estudantes dos cursos de Direito das universidades, das faculdades e universidades privadas de toda a Paraíba, assim como pesquisadores do PPGCJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Federal da Paraíba, cursos de mestrado e doutorado, assim como os pesquisadores e pesquisadoras do PPGDH, que é o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos, também da Universidade Federal da Paraíba. E o evento de hoje ele deveria ter acontecido segunda-feira passada, mas o nosso convidado, assim como qualquer outro ser humano, foi acometido por um problema de saúde. Eu estou em dúvida se esse problema de saúde foi em função da culinária mineira, se foi do doce de leite, do queijo, ou de algo bem mais interessante e que no Brasil ela é imbatível. Eu estou me referindo às cachaças mineiras, obviamente, né? Mas ele vai poder esclarecer. Enfim, nessa manhã de hoje, pelas tecnologias de informação do YouTube, universalmente, nós recebemos o professor, promotor de justiça no estado de Minas Gerais, criador do canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não conhece e não se inscreveu, vá aí no YouTube depois, dê uma olhada no canal Senhor Criminologia, é uma criação de Lélio Braga Calhau, um canal dedicado à criminologia, a todos os pensamentos, eu diria a todas as memórias da criminologia. Grandes nomes já passaram lá pelo canal de Lélio Braga Calhau. Eu diria, inclusive, o mais relevante de todos eles na América Latina. Eu me refiro ao professor Eugênio Raul Zaffaroni, um expoente do direito penal, da criminologia, do pensamento crítico latino-americano, do pensamento original sobre a América do Sul e a América Latina. Se você ainda não conhece, não se inscreveu, passe lá no Senhor Criminologia no YouTube e se inscreva. Mas ainda, se você também está chegando agora por aqui, acompanhe as atividades do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, e se inscreva no canal para receber aí as notificações, como dizem os comunicadores das tecnologias da informação, e, portanto, ficar antenado com a nossa programação, que é uma programação fundamentalmente acadêmico-jurídica, científica no mundo do direito, né? O canal tem coordenação e operacionalidade de Ranieri Andrade, que é estudante do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, e, como dizia, hoje nós recebemos Lélio Braga Calhau, um expoente da criminologia no Brasil, né, com todos os seus estudos, com todas as suas pesquisas e com a publicização, a visualização que oferece a esse mundo chamado criminologia. E para tratar aqui com os estudantes da disciplina de criminologia do CCJ-UEPB e os demais estudantes e pesquisadores que aqui aparecem e aparecerão, o professor Lélio Braga Calhau escolheu o tema de Desafios para a Criminologia Verde e a Transição Energética Mundial. Lélio, meu caro, primeiramente eu quero lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite, por estar aqui, mesmo que virtualmente, conosco hoje, para tratarmos com esses estudantes que estão sempre com os olhos brilhando em direção ao futuro, né? Assim que chegam na universidade, os olhos brilham. É verdade que depois, quando conhece um pouco da universidade, percebe que esse brilho todo, nem no sabão brilhante, ele aparece mais. Imagine nos olhos de cada um. Mas é bom manter o brilho nos olhos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui por uma única vez, com todo respeito ao pessoal das religiões, mas não conheço nenhum que esteja aqui pela segunda vez, né? Então, aproveite, porque na nossa interpretação ela é única. Enfim, Ranieri explicará aqui como é que funcionará a questão e depois temos a fala do professor Lélio Braga Calhau.
Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham por aqui. É um prazer sempre estar com o professor Luciano na abertura das suas aulas e desta vez recebendo o professor Lélio Braga Calhau, que é um prazer maior ainda porque eu acompanho sim o canal do professor, já assisti várias das suas lives lá e o professor Lélio é sempre impecável e fantástico nas suas construções e sempre nos proporciona vários starts cognitivos, como diz o professor Luciano. Pois então, a nossa palestra hoje com o professor Lélio funcionará naquela mesma dinâmica que a gente tem sempre por aqui. O professor tem 40 minutos para suas exposições. Depois disso, o professor Luciano dá a sua palavrinha, seus contributos que ele quiser colocar, como sempre. E os alunos podem ir deixando suas perguntas aqui no chat e a gente vai jogando para o professor Lélio depois que o professor Luciano finalizar a sua fala. E aí, professor, agora é com o senhor, vou colocar a sua apresentação em tela. Beleza. Gente, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço, primeiramente, meu amigo, meu irmão, Luciano Nascimento, por ser essa pessoa que incentiva verdadeiramente as ciências criminais, a criminologia se desenvolver no Brasil. E por ter dado um espaço aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a questão ambiental. E porque eu vejo muita discussão da criminologia verde, né, falando sobre luta de classes, falando sobre o que a criminologia crítica sempre fala, e tem sua importância, mas eu penso que a gente tem que olhar muito para frente também. E eu trouxe aqui para vocês uma visão, uma percepção minha do que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E eu quero deixar aqui já um convite para você. Esses slides aqui, eles vão ser disponibilizados após o evento aqui para o professor Luciano mandar para vocês em PDF. Então, ninguém precisa preocupar em anotar nada. Se você pensa que você queria contribuir de algum jeito para mudar um pouco esse mundo que a gente vive, talvez esse evento vá te tocar. E eu espero que te toque, porque, infelizmente, a nossa geração, a geração minha que nasceu nos anos 70, ela, com certeza, ela falhou muito na proteção do mundo. A gente hoje está entregando um mundo no tocante à preservação do meio ambiente muito pior do que nós recebemos. Ele está muito mais destruído hoje do que a geração que antecedeu a minha. Infelizmente, isso é um quadro que ele não vai mudar no curto prazo, porque o capitalismo sempre demanda cada vez mais a exploração do meio ambiente, cada vez mais a produção, e isso acaba interferindo. Você não muda com a direção de um navio desse tamanho em um tempo curto. Mas a geração de vocês que já está entrando no mercado, ela está forçando a minha geração, e a geração que veio depois da minha, podemos falar que é do professor Luciano, rever isso, em parte. Mas, então, eu agradeço também a Raniele por estar aí fazendo a parte técnica. Como eu comentei aqui nos bastidores, eu a conheci apenas pela vinheta do professor Luciano, nas chamadas para os eventos do Pod, que ele sempre falava da produção da Raniele, e eu estava assim, será que a gente vai ver a Raniele um dia? Mas graças a Deus a Raniele está aí com a gente aí, tive o prazer de conhecê-la. Raniele, receba a minha homenagem, assim, meu agradecimento, e a minha esperança que a geração sua que está vindo aí, que está assumindo o bastão aí, vai poder fazer mais que a nossa. Mas, então, vamos ao conteúdo. Eu quero, então, começar falando com vocês que eu sou um ex-office boy. Eu trabalhei no Banco do Brasil 10 anos, fui office boy, fui escriturário, fui estagiário de direito, fui advogado, criminal, professor. E eu estou hoje como promotor de justiça. Está passando o slide, Luciano, que eu não consigo... Sim. Beleza. Então, eu estou como promotor de justiça aqui em Minas Gerais. E há uns 5 anos atrás, eu já mexo com criminologia há 25 anos, gente. Eu comecei em 1997. Os primeiros rabiscos que eu fiz de criminologia, que eu tenho guardado, são de 1997. Foi um artigo que eu publiquei sobre a falência do sistema prisional no Jornal Estadual da OAB, da seccional aqui de Minas Gerais.
Então, eu tenho 25 anos que eu atuo com criminologia, que eu gosto de criminologia, que eu leio criminologia, que eu estudo e que eu me dedico a isso. E nos últimos 5 anos, para vocês se contextualizarem, eu andei pensando o que vai ser minha vida daqui para frente. Eu andei pensando o seguinte, olha, tem temas aí que está todo mundo discutindo, que eu estou achando ótimo. Mas há outros temas dentro da área do conhecimento que não são todas as pessoas que se dedicam. E eu resolvi escolher a criminologia verde como um tema que eu vou me dedicar nos próximos anos. Dentro da criminologia, eu vou continuar estudando criminologia, vou continuar lendo criminologia, vou continuar lendo criminologia que eu concordo, não concordo, porque é o seguinte, a gente tem que ler, para você discordar de alguma teoria, você tem que ler essa teoria, você tem que procurar entender os argumentos daquela pessoa, isso é importante. Eu vou continuar mexendo com criminologia, já tem muitos anos que eu graças a Deus, eu sempre tenho sido convidado para especializações de criminologia, mas é engraçado, esse ano foi pelo primeiro ano da minha vida que me convidaram mais em especializações de meio ambiente para falar sobre isso que eu vou falando para vocês aqui do que criminologia em si. Eu já vejo com o início de uma transição. Então, vamos chegar um pouquinho à frente. Eu deixo para vocês aqui essa informação, né? Esse é o meu livro de criminologia que está na 9ª edição. Ele é publicado pela editora Ímpetos, do Rio de Janeiro. Ele começou em 2004. E caso você queira ter uma ideia geral da criminologia, esse livro pode te ajudar. Para a gente entender criminologia, a gente tem que saber que é o seguinte, quais são os conceitos da criminologia? Como que a gente pode entender isso? Existem vários conceitos, cada autor tem o seu conceito de criminologia. Eu confesso para vocês que, se você pegar 10 livros de criminologia, vão ter 10 autores que terão conceitos diferentes sobre o que é a criminologia. Eu gosto muito do conceito de Sutherland. Sutherland, ele já faleceu há 70 anos atrás, e ele é considerado o grande reitor da criminologia norte-americana pelos estudiosos vinculados à criminologia internacional. Então, o que ele fala? Que a criminologia é um conjunto de conhecimentos sobre o crime, enquanto fenômeno social, inclui os processos de elaboração das leis, de infração a essas leis e a reação à infração das leis. Notem que eu marquei para vocês aqui nesse slide a palavra crime. Prestem bem atenção. A palavra crime, ela está no núcleo da criminologia. Mas vocês verão, no decorrer da minha fala, que com a necessidade de mudar o que está acontecendo no mundo hoje, de proteger o meio ambiente, de proteger a humanidade, o crime começa a sair um pouquinho de lado e a gente já vai atrás de um outro instituto, que é o dano social. Logicamente, nós estamos falando isso de uma forma muito resumida. A gente gastaria assim, um final de semana para tratar sobre isso. Eu coloquei para vocês aqui esse quadro, que é um resumo das ideias do que seria a criminologia. Como é que seria o desenvolvimento da criminologia. Então, eu botei o nome dele aqui de História do Pensamento Criminológico, um resumo, se possível, porque, para vocês terem uma ideia, o Gabriel Anitua, ele tem um livro de História do Pensamento Criminológico que tem 800 páginas. Então, dá para ver que não dá para resumir a história da criminologia em uma apresentação apenas. Mas eu fiz questão de que vocês entendessem aonde que nós estamos hoje. Aí tem a fase pré-científica, né, que veio antes lá da Revolução Francesa. Agora o Zaffaroni está falando, né, que a criminologia não começou na Revolução Francesa, não começou com Beccaria, mas que teria começado com a Inquisição. Muito interessante, nas últimas obras dele, ele está falando muito sobre isso aí. As primeiras escolas penais, a escola de Chicago, lá nos Estados Unidos, que praticamente é o berço da criminologia científica moderna, as teorias da associação diferencial, o crime do claro em branco, a teoria da anomia, e você vai encontrar todas essas teorias nos manuais de criminologia. A criminologia crítica e marxista, que é, hoje no Brasil, provavelmente a criminologia que tenha mais seguidores, que ela aponta que, de uma forma até muito realista, que o sistema capitalista ele produz um crime. Não há dúvida que isso é muito interessante. Tem um filme na Globoplay, se vocês quiserem assistir depois lá, ele chama O Jovem Marx. Eu até já vi gente que é marxista, que detesta esse filme, fala que esse filme sai muito da história do Marx. Mas, gente,
Dá uma assistida lá no final de semana. É um filme interessante, é um filme biográfico sobre a história de Karl Marx quando ele era jovem. Mostra ele conhecendo o grande parceiro dele de escrita nos anos seguintes, né? Que foi o Engels. E faça o seguinte, se você tiver interesse de se destacar, de querer entender melhor isso aí tudo. Isso vale para o meio ambiente também. Anota numa folha de papel as ideias principais que você achou interessante nesse filme e vá depois na obra do Marx para você ler. É interessante porque eu achei algo bem poético e achei muito bonito, porque esse filme começa com um sonho. Na verdade, a gente não sabe se é um sonho ou memória de Marx, de pessoas pobres sendo perseguidas numa floresta por conta de estarem recolhendo madeira para usar e para sobreviver. Só para vocês terem uma ideia, como isso tem tudo a ver com a questão ambiental, isso aconteceu na Renânia, lá no que é atualmente uma parte da Alemanha, salvo engano. Uhum. Foi proibido que as pessoas pobres elas entrassem nas propriedades das pessoas que tinham esses lords, né? E pegassem a madeira que tinha caído e a utilizassem para sobrevivência. E isso é muito interessante porque o Marx escreveu um artigo na Gazeta da Renânia, que ele trabalhou na época, mostrando um absurdo que essa lei é. Então, vocês vão ver que tem leis absurdas no mundo que envolvem fome das pessoas, a criminalização da pobreza está aí, a criminologia crítica é ótima para tratar disso aí, mas também tem leis ambientais absurdas, para os dois lados. Para uma proteção excessiva que não faz sentido, como também com uma falta de proteção excessiva para o que faz, porque é importante. E esse artigo que Marx escreveu na Gazeta Renânia, ele virou um livro depois que chama Os Despossuídos. É muito legal esse livro. Parece que esse livro é esse artigo, né? A cada tradução bota um material a mais lá. Eu vi recentemente uma que saiu aqui no Brasil que tem um artigo explicando o contexto todo. É muito interessante. Mas se você tiver condição... Não deve ser difícil achar esse livro na internet, não, gente. Porque esse livro tem 200 anos. Eu não sei as traduções, que talvez tenham menos de 70, e aí tem direitos autorais, mas não é um livro grande, chama Os Despossuídos do Marx. Então você pode ver o seguinte, hoje nós estamos na fase da chamada criminologia pós-moderna. Isso aqui é interessante, porque eu já conversei com feministas, com pessoas ligadas à criminologia feminista, que eles não veem, diga-se de passagem, elas não veem a criminologia feminista como algo fora da criminologia crítica. Isso é bem interessante. Por quê? Para essas pessoas, a criminologia feminista ela faz parte da criminologia crítica. Como também nós temos pessoas da criminologia verde que veem a criminologia verde também como parte da criminologia crítica. Eu acho que nós podemos citar aqui no Brasil a professora Marília, né, lá da Federal de Santa Catarina, Marília de Nardi Budon, que ela entende que a criminologia verde ela faz parte da criminologia crítica. Isso é muito interessante. Mas nós temos também autores que entendem que essas criminologias, que são criminologias mais... que tem um campo epistemológico, que tem um campo de estudo mais fechado, a cultural, feminista, a queer, a green e essa dos condenados, elas seriam criminologias pós-modernas. Eu acho bem interessante. E talvez o autor que mais defende isso no Brasil hoje é o Saulo de Carvalho. Mas, se a criminologia verde está dentro da criminologia crítica ou é uma criminologia pós-moderna, parcial, isso não interessa. Isso aí é uma visão epistemológica que cada um tem. Para mim, eu vejo a criminologia verde, que é essa criminologia green, e aí está marcado aqui para vocês entenderem onde nós estamos, como uma criminologia pós-moderna, como algo que veio depois. Até porque a criminologia crítica ela é uma criminologia universal, né? Ela busca explicar como a criminologia
do Sutler, da associação diferencial, ela busca explicar todos os crimes. E a criminologia green, ou criminologia verde, ela fica restrita ali à área ambiental. Então, vamos andar aqui mais para frente. Isso aqui, gente, são capas de livros para vocês. São livros que tem mais de 20 anos que são publicados lá fora sobre a criminologia verde. No Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2021 não tem um livro de criminologia verde publicado ainda em português. Provavelmente, o primeiro livro de criminologia verde que será publicado no Brasil, por enquanto, caminha para ser uma obra coletiva que a professora Marília está organizando. E que, com certeza, vai ser algo muito bom para o Brasil, que será publicado em breve. Mas, como toda obra coletiva, nós sabemos que ela não tem um dia exato para ficar pronta, porque acaba que sempre surgem atrasos. Mas eu conversei com ela uns 3, 4 meses atrás por e-mail, e ela falou comigo que acha que no início do ano o livro talvez já esteja lançado. Quando lançar, acredito que seria muito interessante que vocês lessem esse livro. Porque, como a professora Marília é muito estudiosa da criminologia crítica, ela está trazendo o melhor da criminologia verde hoje, tanto que eu serei uma das primeiras pessoas a comprar esse livro. Mas se você quiser comprar hoje, se você quiser entender a criminologia verde, você não vai achar livros em português. Você vai já encontrar artigos científicos. Ou algum livro igual o meu, que tem um capítulo pequeno lá que fala da criminologia verde. De onde que surgiu essa preocupação, gente, do meio ambiente? Ela sempre existiu, sim, mas quando começaram a ocorrer os grandes desastres ambientais, que foram aumentando nos últimos 30, 40 anos, aí, dentro da criminologia, surgiu, ou começaram a surgir pessoas começando a entender que, olha, a gente tem que estudar melhor isso aí. A natureza não está sendo bem protegida, não. Até porque essas pessoas, desde o início, e por conta da sua conexão íntima com a criminologia crítica, elas já sabiam que, olha, com o sistema capitalista não tem jeito, eles vão tentar ferrar com o meio ambiente a vida toda. E aí, a criminologia crítica, ela tem essa conexão. Eu penso que ela tem tipo um cordão umbilical ligado com a criminologia verde. Por quê? A criminologia verde ela vai tirar muito da sua força do que a criminologia crítica fez ou faz, para quem entende que ela está dentro. Então veio a tragédia em Bhopal, na Índia, onde morreram 3.800 pessoas por causa de um vazamento de um produto químico numa cidade. Acreditem, havia sirene dentro da fábrica, mas não havia sirene ao redor da fábrica onde as pessoas moravam. Então, muita gente morreu intoxicada por isso aqui. O governo da Índia fala de 3.800 mortes, mas as ONGs, os jornais independentes e internacionais citam que já morreram mais de 10 mil pessoas por conta desse vazamento na Índia, lá em 84. Esse é muito conhecido, né, que é o desastre de Chernobyl, que aconteceu em 86. Tem até, salvo engano, uma série na HBO sobre Chernobyl. Recomendo que todos vocês assistam, porque vai dar uma visão do que aconteceu. Embora a série esteja... Ela tem muitos resumos, né, porque ela não tem como transmitir exatamente um caso dessa gravidade em poucas horas. Mas, para vocês terem uma ideia, eu li num livro que a maioria dos pilotos de helicóptero militares que trabalharam jogando, eu não sei se era concreto, que eles estavam tentando jogar no início para tentar parar o Bório, impacto. professor. Bório, né? A maioria dos pilotos que estavam jogando esses produtos para tentar impedir que alastrasse, né, essa situação, morreram. Eram mais de 800 pilotos, morreram todos, contaminados pela radioatividade. Então, a energia nuclear ela tem sua importância, e nós vamos falar rapidamente isso aqui no final, e vocês que estão no Nordeste têm que saber disso, porque existe um projeto de instalação de uma usina nuclear no Nordeste. Não sei se está na fase de pré-projeto, acredito que seja um pré-projeto. Mas se estão falando que é pré-projeto, é porque já tem projeto para algum lugar. Com certeza, porque é típico desse tipo de situação
esconder as informações da população. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Teve também o desastre do Exxon Valdez, que foi um petroleiro que causou uma morte de milhares de animais, poluiu o meio ambiente no Alasca. E tempos depois, esse petroleiro foi vendido para ser utilizado em países que não tinham regras ambientais rígidas, né? Que começaram a surgir depois desse desastre. E olha, então, nós temos aí uma discussão se a criminologia verde começou em 1990, como é sugerido por alguns, mas há autores, há criminólogos verdes que falam que não. Embora tenha ficado mais ou menos aquela pecha aqui em 1990, com a publicação do livro do professor Michael, esqueci o sobrenome dele, lá nos Estados Unidos, como grande precursor da criminologia verde, já existiam artigos publicados em outras línguas demonstrando que na Austrália, na França, na Eslovênia, na América do Sul, no Reino Unido, já tinham sido publicados na década de 70 artigos de pessoas preocupadas com os crimes ambientais. E que muitas vezes isso é esquecido porque não está em inglês. Isso é uma situação que a gente enfrenta muito na academia. Quando o artigo está escrito em inglês, ele acaba tendo ele acaba alcançando mais pessoas. Isso não tem como eu explicar para vocês, mas acontece de uma forma comum. Então, como tinha muita publicação a partir de 1990 com esse livro do professor Michael Lynch sobre criminologia verde em inglês, isso é coisa até americana, né? Começou a surgir essa ideia que a criminologia verde teria surgido na década de 90 por conta dessa publicação. Que eu não tenho dúvida que é muito importante, mas o ser humano já estava, os cientistas já estavam preocupados com os desastres ambientais. E já tinham artigos publicados anteriormente. Então, essa tese de que surgiu em 1990, ela não é tão forte. E aí, gente, vem uma outra discussão que vocês têm que parar para pensar. Desenvolvimento sustentável. Isso está funcionando ou não está funcionando? Vocês vão encontrar livros, mas muitos livros defendendo essa ideia do desenvolvimento sustentável. Ou seja, o mundo só pode ser explorado desde que respeite a geração atual e também a próxima geração. Bem, não precisa explicar muito que isso aí não está funcionando, né? Na prática, isso não funciona. Na prática, o mundo está sendo saqueado. E, conforme aquele autor, o Ailton Krenak, ele fala nesse livro dele que ele lançou recentemente aí, está em e-book, um livro pequenininho de 70 páginas, ele fala que o ser humano, mas isso aí também outras pessoas já falavam, mas parece que essa ideia voltou com força no Brasil recentemente. O ser humano age como se o meio ambiente fosse uma despensa. Olha, eu preciso disso, eu vou na despensa lá e tiro. Não coloca nada no lugar. Essa ideia, ela não estava tão forte no Brasil nos últimos 20 anos. Graças a Deus, o Brasil teve muitos progressos na questão ambiental nos últimos 20 anos. Só que, nos últimos anos, mudou-se bastante a direção da política ambiental do Brasil. E hoje, infelizmente, essa ideia que estava lá nos anos 70, que a gente nem falava tanto mais, ela voltou a ser executada no Brasil. De entender-se que o meio ambiente é uma despensa que você vai lá e pega o que você quiser. E não precisa colocar nada ao redor. Não precisa nem explicar muito forte que a ideia do desenvolvimento sustentável já não estava indo bem. Quando volta agora essas ideias retrógradas, a coisa piorou. E, então, vocês vão enfrentar esse dilema sobre se a ideia do desenvolvimento sustentável ela vai proteger o mundo como precisa ser protegido, no sentido que vai proteger porque o meio ambiente, gente, ele é bem interessante. Porque o meio ambiente ele protege
a geração atual e ele também é da geração futura, das gerações futuras. Então, a geração atual não pode extrair o meio ambiente de um jeito que vá prejudicar as próximas gerações. Isso é uma ideia muito interessante, mas que, para ser executada na prática, ela não é fácil. Então, aí, vocês lembram que eu marquei para vocês lá naquele post do resumo da criminologia? A palavra... Desculpa, na verdade, no post do conceito de criminologia para o Sutherland. A palavra crime aparecia com força. Agora, o que o criminólogo verde pensa? Olha, transformar a questão ambiental em crime não resolveu, porque se tivesse resolvido, o Brasil não estava sendo saqueado. Nós temos, então, que antecipar o estudo disso. Vamos antecipar o estudo do dano ambiental, ou seja, não vai ser mais o crime ambiental. Nós vamos estudar o crime, com certeza, porque criminologia tem que estudar crime. Mas nós vamos antecipar o estudo disso. Essa turma que gosta de polarizar a academia, falando de positivismo, não, desculpa, punitivismo e coitadismo penal, essa turma não entende isso. Primeiro que polarizações nunca são boas. A racionalização, a racionalização que é boa. O fato da criminologia verde antecipar o estudo do crime para o dano não significa que ela vai apoiar as leis criminais ambientais. Agora, se você chegar para esse pessoal que polariza, eles vão falar que é direito penal do inimigo, que é direito penal do autor. Esse é o problema da gente ver pessoas que não estudam o assunto e querer falar sobre ele. Então, quando a criminologia verde antecipa o estudo do crime ambiental para o dano ambiental, ela quer compreender quais são os processos que levam à destruição do meio ambiente. Então, o dano ambiental, ele deixa de ser algo que acaba sendo satélite na questão criminal. O dano é satélite. Ó. Infelizmente, ele acaba ficando num segundo plano. Ah, Lélio, mas tem justiça restaurativa? Tem um monte de abordagens novas que estão querendo romper com isso. Porque elas também já descobriram que o crime não resolve tudo. E não resolve a maioria dos casos. Então, a criminologia verde vai deixar de estudar aquela palavra crime sozinho e vai estudar o crime também, o dano ambiental, as leis ambientais. Para vocês terem uma ideia, tem um artigo da Cristina Serra, na página 2 da Folha de São Paulo, da semana passada, onde ela comenta que pessoas ligadas à mineração estão participando ativamente do projeto de lei que trata da mineração no Brasil. E essas pessoas não veem conflito de interesse nenhum. Bem, como tem gente que acredita em Papai Noel mesmo, só pode ser o caso dessas pessoas. O fato da gente presenciar pessoas ligadas ao interesse econômico da mineração participando da comissão do projeto de lei da mineração no Brasil já aponta como que nós chegamos à situação atual de desastres como Brumadinho e Mariana. Eu penso que muitas pessoas da população pensam como eu. Olha, há um claro conflito de interesses nessa situação. Não é certo que pessoas que têm interesse econômico na mineração deem as cartas nas discussões envolvendo o projeto de lei de mineração no Brasil. E isso, gente, tem ocorrido há anos. O artigo da Cristina Serra,
que saiu na Folha de São Paulo, na página 2, semana passada, falando sobre esse absurdo, não traz uma situação nova. Então, o que acontece? A criminologia verde quer entender como é que essas leis ambientais são aprovadas. E, por último, a regulação ambiental. Porque, da mesma forma como há um interesse privado, um interesse econômico interferindo na lei, há depois um interesse econômico tentando interferir na regulação ambiental. Como que essas leis vão ser executadas? Lélio, me dá um exemplo. Te dou. Eu não sei se você sabe, mas as cidades elas possuem conselhos ambientais. Muitas vezes um posto de gasolina, para conseguir uma aprovação, ele tem que passar por um conselho ambiental. Ou um conselho ambiental regional, ou um conselho ambiental estadual. Então, tem regras sobre o licenciamento desses conselhos. Há uma tentativa agora de se aprovar no Brasil uma lei acabando com 90% desse licenciamento. Uma situação totalmente absurda que vai prejudicar o meio ambiente. Então, a criminologia verde, ela também foca nisso aí. Por quê? Se você focar só no crime, o meio ambiente já vai estar destruído há muito tempo. E uma outra pergunta. Eu tenho feito essa pergunta há 25 anos para as pessoas. Alguém aí já viu uma pessoa presa cumprindo pena em regime fechado porque destruiu o meio ambiente? Não existe. Não existe uma pessoa no Brasil hoje. E se existir, vai ser exceção da exceção. Cumprindo pena em regime fechado por destruição ambiental. Ou seja, se a criminologia verde focar só no crime, um abraço. O meio ambiente vai estar destruído há muito tempo. Então, daí que esse slide talvez seja o mais importante aqui para a nossa apresentação. Então, a criminologia verde ela busca essa nova conceituação para enfrentar essa dificuldade que o crime não conseguiu solucionar. Ou seja, o dano para a sociedade ele é o principal ponto da criminologia verde. Deve ser. E é interessante para nós entendermos uma ideia. Se há uma lei autorizando uma ação ambiental e houve um dano social para o meio ambiente, para a sociedade, alguma coisa aconteceu ali. E quando o próprio governo, o próprio Estado, patrocina esses danos? Ah, Lélio, mas não é crime. Tem lei aprovando. Olha, por conta disso, nós vamos entender que países podem cometer crimes ambientais. Embora não tenha tido tempo de trazer para vocês aqui, eu vou só fazer um... Ô, Luciano, tem quantos minutos ainda? Só para eu me organizar aqui. Uns 20 minutos. Ah, ótimo. Então, beleza. Então, gente, vamos entender uma outra ideia aqui. Países cometem crimes ambientais. Ah, Lélio, muito difícil isso. Concordo com você que é muito difícil. Mas vamos ver a situação da Amazônia. Vamos pegar a situação da Amazônia hoje. Olha para vocês verem a confusão que está na internet. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com mais ou menos uns 70 recortes que eu fiz de jornais nos últimos 2 meses sobre questão ambiental, que eu estou cadastrando aqui, depois eu vou arquivar, separado por assunto. Cada um entende que a questão da Amazônia é de um jeito. Embora a maioria concorde que a Amazônia está sendo destruída. Por quê? Há dados. Há dados confiáveis. Há vídeos do INPE. Há fotos de satélite. E aparece um maluco de vez em quando para falar que não, está tudo igual a 1500. Mas vejamos. E se, por acaso,
continuar seguindo esse movimento, eu peço para você anotar no seu caderno, porque isso não está no slide, e se por acaso continuar evoluindo, esse pensamento chamado esverdeamento das cortes de direitos humanos internacionais. Lélio, o que é isso? Não sei se você sabe, mas existe um sistema internacional de proteção de direitos humanos. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Europa tem lá a Corte Europeia de Direitos Humanos, a África tem um sistema de proteção, da Ásia eu não sei como é que é, mas assim, com certeza nós vamos ter muito contato com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia. Eu quero contar para vocês que a ideia que um crime ambiental é um crime contra a humanidade, ela ainda não é a ideia que é aceita por essas cortes. Mas, nos últimos anos, em diversas tentativas de elevar essa ideia de que um crime contra o meio ambiente pode ser um crime contra a humanidade, elas têm sido apresentadas às cortes. No geral, as cortes agora têm começado a aceitar a ideia que pode haver um crime contra direitos humanos envolvendo o meio ambiente, desde que haja um direito humano direto envolvido. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo prático. Pescadores que foram alijados de trabalharem em um local porque houve uma exploração indevida por parte de uma indústria e jogaram veneno na água. A questão ambiental, a corte ainda não entende que a questão ambiental é um crime de direitos humanos. Mas o fato de envolver, tirar emprego dos pescadores, tirar aquela população daquele território e levar para outro, um monte de questões sociais pode levar a uma condenação por desrespeito aos direitos humanos. Agora, isso é um processo que se chama esverdeamento das cortes internacionais de direitos humanos. Nós temos uma aqui na América, né, que é a Corte Internacional Interamericana, que está começando também com essa ideia. Essa ideia está sendo trabalhada. Isso pode demorar décadas, gente. Pode ser que demore décadas. Eu acredito que não vai demorar décadas. Para mim, a Amazônia vai ser o primeiro caso que a destruição do meio ambiente vai se tornar um crime contra a humanidade, um crime contra os direitos humanos, punido pelas cortes ou por tribunais internacionais. Essas pessoas, na minha percepção, essas pessoas que estão participando da destruição da Amazônia, na minha percepção, em algum momento, elas podem ser presas no exterior, daqui a alguns anos. Isso pode demorar 20, 30 anos. Tá, mas pode demorar 8. As coisas mudam muito rápido, gente. O ser humano, hoje, ele está o quê? Procurando medidas urgentes para impedir a destruição do meio ambiente. Então, da mesma forma como esse esverdeamento da Corte Interamericana está durando 15, 20 anos, pode ser que os próximos 15, 20 anos vão ser muito rápidos. E eu acredito que, em algum momento, lógico que não vai ser qualquer crime contra o meio ambiente, que vai ser crime contra a humanidade, gente. Mas isso vai ser construído aos poucos. E eu não duvido que essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a destruição da Amazônia, elas vão ser presas em algum momento. Podem ser presas no exterior, por causa de um crime. Vai que essas cortes, depois, mais para frente, entendem que destruição da Amazônia é um crime contra a humanidade e é um crime contra os direitos humanos. E que só isso já basta. Se tiver provas contundentes. Olha, pode haver expedição de mandado de prisão aí, internacionais contra as pessoas. Essa situação da Amazônia é uma situação que envolve a soberania do Brasil, mas também envolve o interesse do planeta.
vamos seguir aqui. Então, gente, entendam que estados podem praticar danos sociais gravosos contra o meio ambiente e danos legais. Vamos só chegar para frente aqui. Gente, eu falei para vocês até agora de uma visão da criminologia verde e como que as coisas estão acontecendo nos últimos anos. Mas, quem vocês vão encontrar no dia a dia envolvidos em falcatruas ambientais terríveis? As corporações. É incrível. Eu estudei no mestrado um pouco sobre... Um pouco não, estudei bastante, li muito sobre uma corporação que existia lá nos Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, uma corporação petrolífera que chamava Standard Oil Company. Ela foi despedaçada judicialmente pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1911 e transformada, acho que em 34, se eu não estou enganado, 34 pequenas petrolíferas. É incrível como, se não bastasse essa Standard Oil Company ter aprontado anos e anos, e décadas, né, até ser despedaçada judicialmente, por abusos corporativos, né? Você, quando analisa as sucessoras, essas 34 sucessoras, acho que é 34, salvo engano, sucessoras da Standard Oil Company, elas são hoje algumas das corporações envolvidas naqueles desastres ambientais que eu citei no início do slide. Ou outros desastres internacionais pavorosos ambientais que ocorrem pelo mundo. Ou seja, as corporações estão envolvidas até o talo em crimes ambientais. Então, se você for estudar a questão ambiental, você tem que pensar nisso. Que em algum momento você vai encontrar as corporações envolvidas. E olha, lembram aquele slide lá da regulação, da lei? As corporações não só no Brasil, como em vários países, elas tentam influenciar na lei, no que vai ser dano ou não, e na regulação das leis. Para o quê? Para aumentar o lucro delas. Existe um documentário na Netflix, gente. Dá uma assistida lá no final de semana, chama Parque Virunga. É sobre um parque ambiental que tem no Congo. Eu não sei se você sabe, mas o Congo, que é um país pobre da África, ele é pobre de dinheiro, mas ambientalmente ele é um dos países mais ricos do mundo. O Congo tem reservas de minério preciosíssimas que as corporações fazem de tudo para saquear e manter a população do Congo pobre e desesperada. Esse documentário Parque Virunga vai abrir a cabeça de vocês. Está na Netflix. Então, agora entrando na parte final, eu quero mostrar para vocês aonde nós estamos. Nosso tema aqui hoje é criminologia verde e desafios para a transição. A gente hoje está vivendo um momento único na humanidade. Estamos participando da mudança do combustível que vai ser utilizado pela maioria das pessoas nos próximos séculos. Nas próximas décadas, né? Vamos falar, porque séculos a gente pode falar, porque pode aparecer outro depois. Então, olha para você ver que nessa slide, mostra aí, ó, como que a economia cresceu de 1850 até os anos 2000, né? Primeiro, aí veio o motor a vapor, aí já subiu bastante aqui, ó. Em 1875, motor elétrico. Observem aqui, em 1900, motor a gasolina. Observem que a subida aqui da economia do motor a gasolina já é maior. Essa reta aqui essa subida aqui de 1900 para 1925 é maior do que as que estavam para trás. Olha como a economia vai crescendo. Depois vem o tubo a vácuo, televisão,
energia nuclear, microchip. Olhem como sair da biomassa para o carvão, para o óleo, para o gás, para nuclear e agora para renovável, como a economia cresceu muito. E hoje a gente vive um momento de transição. O ser humano já descobriu que, do jeito que está, não tem como o mundo continuar. Ele está sendo destruído velozmente, muito mais rápido do que o próprio meio ambiente consegue se recuperar. Isso é interessante, né? Porque Marx, salvo engano, no livro Capital 3, ele fala de uma... acho que ele usa... Ele fala sobre o metabolismo, né, da natureza, né? E como o capitalismo destrói o metabolismo da natureza, não respeita. Isso aí hoje há autores que trabalham com um conceito chamado ruptura metabólica, né? O que a gente vai enfrentar agora na transição verde, gente? Na transição que a gente está vivendo. E aí, detalhe, nós não sabemos se a transição vai demorar 10 anos ou mais de 30. Com certeza, eu acho 10 anos. Porque está sendo prometido que o Brasil até prometeu que vai acabar com o desmatamento até 2030. Vocês acreditam nisso, né? Uma criança de 10 anos não acredita nisso. Por quê? Para você impor uma meta, você tem que mostrar como que você vai executar a meta. Se você está impondo uma meta e a execução dessa meta é totalmente diferente do que você está falando que vai ser a meta, é óbvio que não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Outra situação que nós vamos ter que enfrentar, que é a criação dos empregos verdes. Todas essas milhões de pessoas que estão na indústria de combustíveis fósseis, podemos colocar aí o pessoal que trabalha em posto de gasolina, o pessoal que trabalha nas plataformas, nós vamos ter que arrumar empregos para eles, empregos que paguem bem. Como que isso vai ser feito? Pensa bem, gente, isso não é uma mudança que se faz em 5 anos. E eu falo com vocês aí que estão jovens, tentem ver o que vocês querem no futuro que possa conectar vocês a essa transição verde. Para quem vai advogar, isso aqui é interessante, muito interessante. O Acordo de Paris, na verdade, já tinha sido discutido um pouco antes, mas agora foi regulamentado na COP26, essa que foi na Escócia, vai regulamentar o chamado mercado dos créditos de carbono. É mais ou menos o seguinte, vamos ser bem resumidos, para não tomar o tempo de vocês. Uma fábrica lá na Europa, que polui, olha, ela está gerando tanta poluição. Ela vai ter que comprar de outro país, de outra pessoa, um valor de crédito de carbono para compensar aquela poluição. Ou seja, pode comprar. Vamos pegar aqui, tem a Suzano, que é no Brasil, né? Tem a Klabin, que tem florestas, né? De repente, a Klabin ou a Suzano podem vender créditos de carbono que elas tiraram de carbono através das florestas dela para essa fábrica na Europa. Gente, isso aqui é um mercado para as próximas décadas de trilhões de dólares. Vão precisar de advogados que entendam desse assunto da transição verde. Porque, pensa bem, e aí anotem aí, um nome chamado greenwashing. O que vai ter de empresa mentirosa e safada anunciando, olha, eu consigo tirar tantas toneladas de carbono fazendo isso, com essa floresta minha, ou com a redução, eu troquei aqui, eu agora estou reciclando meu lixo. E quando você for ver, de fato, quando você for ver através de provas científicas, é tudo mentira. Isso se chama greenwashing, ou lavagem verde. Pensa bem, vamos precisar de consultores jurídicos ambientais para trabalhar esses detalhes. Vamos precisar de advogados para defender essas empresas, advogados para trabalhar no governo, para regular. Isso você não pode fazer. É bem interessante, porque a lavagem verde ela tem muito a ver com aquele direito do consumidor de receber a informação certa.
Agora, tomem cuidado, porque a lavagem verde, esse greenwashing, é pior do que a gente imagina. Porque se uma empresa... Igual eu vou pegar um caso aqui que aconteceu comigo. Tem um chocolate que eu comi, até parei de comer, acho que eu fiquei chateado com essa situação. Comi há muitos anos. Ele está escrito assim do lado dele, assim, ó. O cacau desse chocolate é rastreado e é economicamente equilibrado. Não, desculpa. E ambientalmente equilibrado. Ah, beleza. O chocolate que eu como é assim, então, beleza. O que eu fiz? Mandei um e-mail para essa corporação. Oi, tudo bem? Eu sou o Lélio, doutorando aqui em Direito Ambiental aqui e tal. Eu queria que vocês me mostrassem aonde vocês chegaram a essa conclusão. Porque eu estou fazendo, eu sou doutorando e tal, ou seja, sou pesquisador, né? Então, vocês devem ter algum lugar. Vocês precisam ver o que essa corporação fez, gente. Primeiro, eles mandaram um e-mail para mim falando que não estava entendendo o que eu estava querendo. Aí eu expliquei de novo o que era. O que eu pensei? Vão mandar um documento lá da Europa, porque é a corporação europeia. Aí mandaram uma... Gente, eu tenho até vergonha de falar. Mandaram 2 páginas, que você vê que foi o estagiário que preencheu, talvez, falando que, não, que o cacau é assim, tal, e umas fotos de umas fazendas. Gente, esse documento nunca vai ser aceito em lugar nenhum sério, como prova do que eles estão falando. E é assim. E a lavagem verde, ou greenwashing, ele é você passar informação falsa e também você passar informação que você não consegue comprovar que é verdade. Gente, pensem bem como necessitaremos de milhares de advogados, consultores ambientais, consultores do Senado, pessoas para discutir isso. Nós estamos falando de um mercado mundial de trilhões de dólares. Isso para as próximas décadas. E aí, já caminhando para o encerramento, eu trouxe para vocês aqui essa discussão sobre a energia nuclear. Essa discussão estava praticamente morta aqui no Brasil nos últimos 20 anos. Ou seja, porque tem que ter energia nuclear, e tem isso, tem aquilo. Como veio a crise hídrica? Aliás, gente, essa crise hídrica, ela é a prova cabal de que o Brasil é amador no tocante à questão ambiental quando nós tratamos de políticas públicas. Algumas pessoas comentaram que talvez poderia ter no meio do ano passado, algumas pessoas comentaram, olha, talvez pode ter algum problema na questão hídrica do Brasil, vai faltar água, não sei lá, vai faltar energia elétrica. Eu estou recolhendo jornais direto sobre isso, há 2 anos. Poucos meses depois, não, o Brasil já está correndo risco de ter um apagão por conta que não está chovendo. De uma hora para outra, começaram a surgir matérias nos grandes jornais falando que essa crise hídrica tem 91 anos. Não era para essa informação ter aparecido no início dessa discussão? Então você vê que... Aí o que acontece? Essas pessoas... mas por que isso tem a ver com energia nuclear? Porque agora, essas pessoas que defendem a energia nuclear no Brasil, elas já estão criando uma argumentação que, como a crise hídrica tem 91 anos, como não há como os reservatórios voltarem à normalidade rapidamente, a energia nuclear seria interessante para o país. Até porque a energia eólica e a energia solar, elas têm intermitência, elas não conseguem transmitir 24 horas por dia, por conta da natureza delas. Mas vão criar baterias para guardar a energia. Então, gente, isso pode demorar décadas. Isso pode demorar décadas. Uma das coisas que menos evoluiu nessa bateria que vem a bateria não evolui muito, não tem como. Ela tem, a não ser que criar um novo. Pode surgir, do nada, pode surgir. Mas não é essa evolução que vocês estão achando, não. Vamos criar baterias gigantes para... Isso pode demorar décadas. Então, o pessoal da energia nuclear, não só no Brasil como no exterior, está agora voltando com tudo.
Eles estão voltando com tudo. E por que vocês que estão aí na Paraíba têm que ficar atentos com isso? Um dos pré-projetos é de ter uma usina nuclear no Nordeste. Lélio, você é contra ou a favor? Olha, eu não sou contra nem a favor de nada. Só que a forma como as coisas são feitas é que a gente tem que ficar esperto. O direito à informação que a população tem, o direito ao meio ambiente, a tudo tem que ser colocado na mesa para as pessoas saberem dos riscos. E, infelizmente, quando as corporações estão envolvidas, muitas vezes isso não é seguido à risca. Então, fiquem atentos. Quais são as reflexões finais que eu quero deixar para vocês, então? Estão aqui nesse quadro. Essa transição ela pode demorar décadas, gente. Essa transição do petróleo para as energias verdes. A Europa está tentando fazer isso, mas ela já está passando dificuldade. Eu não sei se vocês viram, o preço dos combustíveis subiu, não está encontrando motorista lá na Inglaterra. Eles saíram também da União Europeia, né? Isso aí em parte é por causa disso. Existe um gasoduto que vem da Rússia e vai para a Europa, dá uma confusão esse gasoduto. Os verdes queriam barrar esse gasoduto, mas a própria Alemanha chegou à conclusão que não dá para barrar. Mas como é que vai aquecer as casas no inverno? Inverno na Europa lá, a gente mata pessoas. Ó. Então, essa transição, que talvez muitas pessoas falam, não, até 2030 vai fazer isso. Não vai acontecer até 2030, gente. Isso, quem está falando isso aí, primeiro que o Brasil não vai cumprir nada até 2030, do jeito que está hoje. Ele tem que mudar muito. Semana passada a gente viu aquele problema lá das balsas lá que estavam no Rio Madeira lá. As balsas que estavam no Rio, né, na Amazônia lá, então sumiram. Tinha 300 balsas, a Polícia Federal agora está em cima. Gente, esse pessoal já hoje na capa do Estado de São Paulo estão falando que os garimpeiros falaram que vão voltar assim que a Polícia Federal sair. Tem um problema social, que são pequenos garimpeiros que estão lá também. Os garimpeiros, com certeza, não devem ser os donos da balsa, deve ter gente com dinheiro por trás daquilo ali. Então, tem questões sociais graves juntas. Outra coisa, a pandemia do Covid-19. Ela causou uma desestruturação da cadeia de suprimentos global. Por exemplo, está faltando chips. Está faltando semicondutores para fazer os carros. Tem milhares de carros parados no Brasil hoje nas fábricas porque está faltando o lídio para fazer os semicondutores e terminar os carros. Isso causou uma desestruturação. E o que causou? Aumentou o preço das coisas lá fora. A inflação que a gente está vendo no Brasil hoje, ela não é só do Brasil. Está acontecendo, é lógico que do Brasil está acontecendo mais, né, gente? Mas está acontecendo um movimento de inflação internacional. Outra coisa, resistência de negacionistas. Eu coloquei negacionistas em parênteses porque, infelizmente, eu estou cada dia mais assim, decepcionado com essa turma, porque, além de só atrapalhar o desenvolvimento da sociedade, eles são fraquíssimos nos argumentos. São fraquíssimos, assim, fraquíssimos com força. Esse pessoal que é contra o meio ambiente, muitas vezes, eles fazem isso por conta de interesse financeiro. Não fica achando que a pessoa é contra a floresta porque ela acha que não precisa. É porque há interesses financeiros por trás disso. Então, gente, outra coisa. Há um lobby muito grande das indústrias que estão prejudicadas com a transição verde. Petróleo, carvão, minério de ferro, garimpeiros, todas essas pessoas fazem lobby, pressionam os deputados e senadores. Eu acho que isso é democrático, só que eles não podem passar de um certo ponto, de prejudicar a sociedade com interesses particulares. A inflação verde, o que é isso aí, gente? Por conta da transição verde, por conta de estar faltando insumos, o preço de tudo que envolve energia elétrica, energia eólica, energia solar, disparou. Então, surge esse problema hoje da chamada inflação verde. Em algum momento, isso vai cair. Só que as pessoas que são contra, o que elas falam? Olha, viu? Não dá para fazer transição energética, não. Aumentou tudo lá, ó. Para construir uma torre eólica aumentou.
painel solar está lá em cima. Não dá para fazer essa transição. Aí eles sempre vão fazer o quê? Sempre vão tentar empurrar o problema para frente. Greenwashing, que eu já falei com vocês também. A lavagem verde. Esse, para mim, é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar aqui no Brasil. Empresas falando que protegem o meio ambiente e que são mentirosas, que, na verdade, destroem o meio ambiente. E o consumidor tem um papel importante nisso aqui, de pressionar essas empresas a respeitar o meio ambiente. Inclusive, há muitos locais que os consumidores boicotam empresas que desrespeitam o meio ambiente. Acho que isso é uma responsabilidade nossa. Cobrar das empresas que respeitem o meio ambiente. Outra coisa, quem destruiu não quer pagar a conta. Infrator ambiental nenhum quer pagar conta de nada. Só que a gente vive a situação que os países do primeiro mundo destruíram o meio ambiente deles lá e agora não querem pagar a conta. Então, fica aquela confusão. Os países desenvolvidos precisam desse dinheiro para fazer a transição. O país do primeiro mundo não quer e começa uma série de acusações mútuas. Com certeza, os países desenvolvidos são culpados, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar só nessa presepada de ficar com retórica, porque em algum momento a conta vai chegar. Eu quero falar uma coisa com vocês. Hoje o Brasil ele vive essa dificuldade porque realmente está faltando dinheiro, está faltando um monte de coisa. Olha todo esse quadro que eu passei para vocês aqui. Mas a partir da hora que o Brasil destrói a Amazônia e não faz o seu dever de casa, ele fica fragilizado perante a comunidade internacional. Então, podem ocorrer represálias comerciais contra o Brasil, alegando isso. Com certeza, essas represálias comerciais, elas são hipocrisia. Porque os países desenvolvidos não estão preocupados com isso. Eles querem o deles. E eles não querem pagar a conta da destruição que eles fizeram. Mas a partir da hora que o Brasil não faz o seu dever de casa, ele acaba se fragilizando perante a situação. E por último, gente, acabando, fica essa ideia para vocês que estados, que países podem praticar crimes ambientais. Países, governos podem praticar crimes ambientais. Ah, mas o crime ambiental depende da lei ambiental. Sim, mas eu não falei para vocês daquele processo lento e progressivo de esverdeamento das cortes internacionais de direitos humanos? Vai chegar algum momento lá na frente que o crime ambiental vai ser um crime contra a humanidade. Não, desculpa, um crime ambiental poderá ser um crime contra a humanidade, dependendo da gravidade. Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha trazido informações concretas para vocês e que ajudem a gente a construir um mundo melhor. E me adicione no Instagram, viu? @Lélio Calhau. Será um prazer conversar com vocês lá. Muito bem, Lélio. Nós que agradecemos a você, agradecemos ao professor Lélio Braga Calhau pela exposição. Vocês que nos acompanham aqui, fazer um registro aqui que do CJ e de outros que estão aqui, como Raquel Oliveira, Ruth Albuquerque, Rafael Bezerra, Maria Carolina, Luciano Souza, Joy Árabe, Emanuela Melo, Adriano Silva, Paulo César, José Lima, enfim, tantos outros. Então, preparem suas perguntas, escrevam aí no chat. Raniel vai organizando a parte das indagações, das perguntas de todos os estudantes que estão aqui, dos pesquisadores também que nos acompanham. Bem, Lélio, sobre a informação acerca de um projeto de usina nuclear no Nordeste, é realmente um tapa na cara dos nordestinos, né? Porque numa região em que o sol brilha 365 dias ano, você imaginar uma usina nuclear e não um projeto de energia eólica ou solar, ou seja, é nos chamar de idiotas, né? É dizer assim, ó, vocês aí dos 9 estados do Nordeste, vocês são uma legião de idiotas, é o que vocês são para nós aqui que comandamos o país. Realmente não há outra expressão. Sobre a questão dos negacionistas, eu estou de pleno acordo, vou em direção à sua comunicação. Existem os negacionistas, que eu chamo de os negacionistas iluministas,
né, que é essa legião que acredita nesse discurso negacionista, e existem os negacionistas estratégicos, aqueles que têm, né, interesses econômicos, financeiros ocultos na questão, né, e que estão numa gestão, que deveria ser exatamente o contrário, mas estão numa gestão e fazem da gestão um momento de business, né, para produção, maximização e concentração de riqueza. Não é outra questão, né? Eu penso assim. Quando você se referiu à película que está lá que está no Google Play, né, o Jovem Marx, né, me veio à memória aqui o encontro entre o jovem Marx e o outro jovem Engels, né? O jovem filho de um industrial, né, um grande empreendedor britânico, e Marx, né, o proletário, né, o menino pobre, mas ambos dois grandes intelectuais, né, dois grandes intelectuais. O primeiro encontro, o encontro, digamos assim, inaugural presencial entre Engels e Marx se dá na Bélgica, né, quando Engels sai da Inglaterra depois de ler 3 artigos de Marx, e sai de Manchester, né? Sai da cidade de Manchester e vai para a Bélgica para entregar um artigo para um jornal no qual Marx estava escrevendo, né? E eu chamo de o grande encontro, né, entre o capital e o proletário se dá, como eu sempre digo, né, é preciso você ingerir substâncias que dilatem a cognição, que lhe dê o start cognitivo. O grande encontro se dá num grande porre naquele dia, naquela noite, os dois saem para beber, né? E no dia seguinte, ainda de ressaca, estão embriagados no dia seguinte. Ainda a mulher de Marx fica pé da vida com ele, porque ele não tinha condições de beber, ele era muito fraco para beber, enquanto Engels era um pé de cana da porra, tomava uísque noites e noites, e no dia seguinte estava de pé, 9 horas da manhã estava escrevendo e não tinha problema algum, né? Como disse Marx, eu penso que a questão, a problemática, digamos assim, maior de toda a questão civilizatória da modernidade, ela se encontra naquele ponto que Marx vai... É um encontro que Marx tem com o industrial, apresentado exatamente por Engels, né? Quando Marx pergunta para o industrial assim, qual era a sua atividade econômica, ele disse, eu sou dono de fábricas, tenho várias fábricas. E Marx pergunta, e tem crianças que trabalham nas suas fábricas? E o industrial diz, sim, claro, trabalham em 2 horários, né? Trabalham durante o dia e trabalham à noite também. Aí Marx diz, e o senhor chama isso de trabalho? Ele diz, as crianças trabalham lá de 12 horas, 16 horas. Marx diz, eu não chamo isso de trabalho, eu chamo isso de exploração, não de trabalho. E aí o industrial diz, não, isso é um trabalho. E aí Marx diz, o senhor faria esse trabalho no lugar das crianças, 12 horas, 16 horas, para receber um salário? E o industrial diz, não, eu não faria esse trabalho. Ele diz, então, está vendo? Não é um trabalho, é uma exploração. Ele diz, não, mas eu tenho uma função na sociedade e tal. E Marx diz, e qual é a sua função na sociedade, na construção da sociedade? Ele diz assim, exatamente ter as fábricas para empregar as pessoas, as crianças, as mulheres, os homens. E Marx diz assim, para empregar por 12 horas, por 16 horas, e o senhor faz isso, essa é a sua função. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. O industrial diz, faça. O senhor faria tudo isso, já que o senhor disse que isso é emprego, empregar as pessoas e tal, as crianças, o senhor faria isso se não tivesse um retorno chamado capital? Se não tivesse o capital? E o industrial diz, não faria. Ele disse, então, essa não é a sua função na sociedade. A sua função na sociedade é ganhar capital através da exploração. Essa é a sua função na sociedade. Ou seja, não se faz algo na economia a não ser pelo capital, né? Ou seja, eu não vou... Essa ideia assim, do meio ambiente, nós não temos ainda, como você se referiu, nós não temos uma noção do meio ambiente, pelo menos no Brasil, como algo civilizatório, mas como algo de exploração econômica. É verdade que, do final dos anos 70 até o início dos anos 2000, nós apagamos algumas memórias de dizer assim, olha, a economia não pode ser mais exploratória do meio ambiente, né? Tivemos freios, construímos mecanismos de freios, etc. e tal. Mas nos últimos anos, esses mecanismos de freio foram simplesmente
devastados, foram jogados para fora, né? E a memória dos anos 70 voltou a ser reativada. Ou seja, nós passamos novamente a olhar o meio ambiente como uma conquista econômica. Nós temos que explorar o meio ambiente para maximizar riqueza, produzir riqueza, concentrar riqueza. Né? É terrível esse pensamento. E, para finalizar a minha parte aqui, quando você mencionou sobre a questão da madeira, aquele era um tipo penal inacreditável na Renânia. Né? A Renânia tinha um tipo penal de que as madeiras que caíam das árvores, por exemplo, em determinada época do ano, com o outono, por exemplo, etc., os pobres não podiam recolher essa madeira na floresta para fazer uma fogueira para se aquecer no inverno de menos 10 graus, menos 20 graus, menos 30 graus. Se aparecesse alguém na floresta para recolher essas madeiras, para colocar numa lareira para a noite, na hora de dormir, ter algum conforto, isso era um crime. Quando o Marx olha aquilo, ele fica assustado com aquilo, ou seja, porque ele interpretava que o recolhimento de uma madeira que não tinha mais função econômica nenhuma, ela poderia ter uma função civilizatória, ou seja, de garantia da existência humana, e não vir o direito com um crime e dizer, olha, se você entrar na floresta e pegar uma madeira para fazer isso, você vai ser apenado com pena tal, tal, tal. É o que eu sempre digo aos estudantes aqui, não venham para o curso de Direito com o seu iluminismo, que através do direito nós vamos construir justiça, vamos não sei o quê. Não, nem sempre isso vai acontecer, ou em regra isso vai acontecer, digamos assim. Muito bem. Raniele, você já tem aí perguntas dos jovens, dos estudantes? Tem sim, professor. Tem algumas perguntas aqui, mas como sempre eu vou me colocar aqui na minha posição privilegiada de estar aqui com os senhores e começarei eu com as minhas perguntas, se me permitem. Então, professor Lélio, o senhor colocou que uma questão muito interessante, muito importante, que eu concordei assim plenamente com a questão de que os países cometem, sim, os crimes ambientais, principalmente se a gente pensar do ponto de vista de uma conduta omissiva imprópria, como está lá no artigo 13 do Código Penal, especificando o que é a conduta omissiva, quando o agente ele tem a obrigação de agir para evitar determinado resultado. E a gente vê a nossa questão aqui da Amazônia é um exemplo muito claro. Mas para não utilizarmos essa questão do nosso exemplo, para a gente não acabar adentrando aqui, colocando aqui questões políticas internas, eu lembrei de uma reportagem que eu vi agora no começo desse mês sobre as toneladas e toneladas de roupas que vêm dos países capitalistas ricos da Europa, dos Estados Unidos, e que são descartadas lá no deserto do Atacama, aqui no Chile, do nosso ladinho. Aquilo é um crime ambiental absurdo, e me parece, pelo que eu li, de que tem o desprezo total por parte do Estado, que não observa aquela situação e de como aquilo é grave, como aquilo afeta não só aquela região, mas o planeta como um todo. Isso é uma questão indiscutível. A pandemia do Covid nos mostrou isso, de como uma questão que acontece num ponto específico do planeta, ela pode acabar tendo impacto em todos os continentes, em todos os países. Então, professor, minha pergunta é no seguinte sentido. Eu não vejo muito como a questão interna, o direito interno, a política interna, ela pode resolver muito, pode ser decisiva na questão ambiental. Me pergunto se não seria mais uma questão transnacional, do transnacionalismo, se não seria mais uma questão internacional para se discutir lá fora e não aqui dentro. A sua pergunta é interessante. Eu acho que tem que discutir aqui dentro também, mas eu vou te falar que o problema eu acho que é transnacional. Por quê? O Bauman ele substituiu um pouco aquela ideia, né, do Marx das classes, né? E ele fala muito o seguinte, que o mundo hoje não é de trabalhadores, né? Ele é formado por consumidores. E o que acontece é que o ser humano hoje ele consome e é consumido. Eu penso que talvez assim um exemplo bem claro, não sei se vocês concordam comigo, de como que a coisa está assim, é o Instagram. A vida no Instagram é uma coisa assim absurda há pessoas que ficam com depressão por conta do mau uso. Vamos falar que é o Instagram, da vida do Instagram como ele é utilizado hoje.
aquele consumo de imagens bonitas. Eu estava até conversando com minha esposa hoje de manhã, eu falei, não, tem uns vídeos no Instagram de pessoas lá tomando champanhe, naquele tipo assim, é só alegria. Gente, a vida não é só alegria. E outra coisa, a pessoa, às vezes, ela, não sei se o Luciano concorda comigo, ela passa a vida toda querendo ter posses. Quando ele alcança, ele descobre que aquilo ali não vai fazer ele feliz. Aí, então, assim, outra coisa, gente, não dá para a gente ser feliz com a pessoa do lado passando de necessidade. Não existe isso. Isso é desumano. Isso é desumano. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender que a gente não é só mercadoria. Eu estou falando mercadoria no sentido amplo. Hoje é ostentação, é essa coisa que eles enfiam na gente aí. Como é que chama? Luciano, como chama aquele negócio mesmo de trocar o celular todo ano? Que o aparelho vai ficando... Isso é programado. Procura depois aí, gente. Eu acho que chama... deixa eu procurar aqui. Obsolescência programada. Vou procurar aqui o nome certo. Os celulares... Não, eu tenho que copiar isso aqui, Luciano. Copie isso aí, porque essa palavra não é fácil. Obsolescência programada. Vou botar aqui no... Eu vou pedir para... Raquel escreveu aqui também. Emily escreveu aqui beleza, também. Beleza. Deixa aí. Obsolescência programada. Deixa aí, porque, gente, os produtos são criados para não durar. Uhum. A geladeira de ninguém aguenta mais de 5 anos, não. Ela vira caco. A geladeira dos nossos avós duravam 40, 50 anos e não estragava. Hoje, há uma cultura assim, nossa, vai sair o iPhone novo, eu tenho que ter. Você não tem que ter nada. Você que decide o que você tem que ter. Mas o mercado quer te impulsionar essa ideia. Olha, você quer ser bacana? Quer ser descolado? Você tem que ter o melhor, você merece o melhor celular que tiver. Você tem que trocar o celular todo ano. Você não pode ficar com um iPhone velho. Por quê? Então, o que acontece, gente? Eu estava lendo um dia num livro até um livro que eu vou deixar para vocês aqui, para o Luciano passar para vocês, que o Bill Gates escreveu, que ele comenta que para você fabricar um carro de 1 tonelada, tem que arrancar 100 toneladas de minério da natureza. Uhum. Agora, já pensou se todo mundo for ter um carro? Vai ter que pegar lá 5 bilhões vezes 100 toneladas de arrancar da natureza. Lélia, mas todo mundo tem direito de ser feliz, com certeza, ter carro, mas será que o caminho é todo mundo ter um carro? Uhum. Será que o planeta aguenta isso? Não aguenta. E aí, gente, eu quero deixar para vocês aqui uma outra ideia, que é um pessoal, não vou falar que é novo, porque na verdade eles são assim, eles estão crescendo tem poucos anos. É o pessoal do ecossocialismo. Eles têm feito críticas muito interessantes sobre essa questão do consumismo e sobre como está acontecendo as coisas. E outra coisa, eles levam o pau até lá dentro do pessoal deles lá. Por quê? Por exemplo, lá dentro do socialismo, né, tem a ideia lá do produtivismo, né, que vamos tirar o petróleo do fundo do mar, vamos trabalhar o petróleo e vamos devolver para a sociedade. E o ecossocialismo fala o seguinte, olha, só porque o petróleo está no fundo do mar, significa que eu sou obrigado, que eu tenho que tirar. Eu tenho que ver a questão do meio ambiente, né? Então, você imagina, dentro da sua própria linha, tem gente que é contra, né? Esse pessoal é maluco, tal. Não, então, gente, eles têm ideias muito legais. Algumas são difíceis. Muita coisa é difícil, transição é difícil. E a transição que a gente está vivendo, ela vai demorar décadas. Isso não vai ser feito até 2030. Provavelmente, vai demorar no mínimo 20 anos para começar. E outra coisa, e aí que eu falo com vocês uma coisa bem interessante. Não leia só o que você acha que é o certo. Leia também o que você não concorda, para você pensar se você está certo. Primeiro, que você pode estar errado. E segundo, que eles fazem algumas críticas interessantes. Por exemplo, o pessoal que defende, que é contra a transição verde, fala o seguinte: você acha que a torre eólica nasce na natureza? Acho interessante isso. Uhum. Qual que é o custo de construir uma pá eólica? Sim.
Eu não sei se vocês no Nordeste estão mais acostumados a ver torre eólica do que eu. Aqui não tem muito no Sudeste. Mas estão construindo torres eólicas agora que a pá vai ter 200 metros de comprimento. Então, assim, no Nordeste já tem torres eólicas gigantes também. Mas eu quero falar o seguinte, essa crítica é razoável. Vamos, então, medir quanto de destruição da natureza é. Isso tem que ser trazido. Agora, não podemos partir para esse panfletarismo, esse ufanismo de jogar, tipo o que acontece lá nas ciências criminais, de votar punitivismo versus coitadismo. Isso não leva a lugar nenhum, só atrapalha. E a gente, como é da área das ciências, e aqui nós somos ciência, nós somos na universidade, nós temos que zelar pela ciência. A ciência é fato. Então, é interessante que vocês leiam o que os críticos, o que você defende, estão defendendo. Até para você saber argumentar, né, Luciano? Então, assim, você falou uma coisa interessante. Eu fico tentando entender como que vão colocar uma usina nuclear no Nordeste, se no Nordeste talvez a Amazônia da energia solar do Brasil, né? Assim, do caso, olha o potencial que tem. Mas tem gente bem intencionada nisso, mas tem gente mal intencionada também, gente, que está querendo só ganhar dinheiro, que está pouco se lixando com o meio ambiente. Claro. Raniele, antes de você ir para a primeira pergunta dos estudantes, eu só quero me referir aqui, Lélia, até vou enviar para você. Eu trabalhei com o pessoal da UFPB, lá com os pesquisadores de mestrado e doutorado, um texto de uma professora da Universidade de São Paulo e dois orientandos dela, um orientando dela e um outro rapaz da Unicamp, que é sobre essa ideia de economia sustentável na economia das tecnologias, das novas tecnologias. E tem dados lá interessantíssimos, como as novas tecnologias, elas são, dependendo de qual seja delas, muito mais danosas ao meio ambiente do que a economia tradicional. Tem um estudo lá sobre a produção das criptomoedas, que é uma devastação ao meio ambiente para se ter criptomoedas, né? Para alguns ficarem milionários e o planeta ficar pobre. É interessantíssimo esse texto. Eu vou lhe encaminhar depois por e-mail para você dar uma olhada, ver se para as suas leituras, digamos assim. E para passarmos para as perguntas dos estudantes, sobre as corporações, que foi um dos tópicos aqui trazido pelo professor Lélio Braga Calhau, se há um campo das corporações picaretas, é esse campo das novas tecnologias, principalmente das tecnologias da informação, como essas redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok. Esse é o mundo da picaretagem, sabe? É inacreditável. E, principalmente, como elas são criadas. Por exemplo, o Facebook está aí na onda do dia com os seus escândalos de manipulação, ex-funcionário da corporação fazendo depoimento no Senado americano de como é que funcionam as políticas da corporação, qual é o grande interesse da corporação, que não é a democracia, não é a liberdade de expressão, mas sim a produção de riqueza, business, ou seja, o capital unicamente, né? Eu faço a sugestão aqui aos estudantes, deem uma olhada numa série que tem na Netflix chamada Startup, né? De uma jovem que tenta criar uma criptomoeda social mundial. Ela não tem interesse de ficar rica, mas sim uma moeda para que todos que têm um smartphone possam movimentar essa moeda na economia local e tal, como ela é sabotada pelo sistema financeiro americano. A série acontece na cidade de Miami, nos Estados Unidos, como ela é sabotada pelo sistema financeiro americano, e como ela passa a admitir, eu não quero dar spoiler aqui, só vou falar essa parte, como ela passa a admitir, para criar a moeda, recursos do mundo da criminalidade, do tráfico ilícito de entorpecente internacional para financiar a criação da sua moeda. Tem uma outra série também chamada Dinheiro Fácil, que acontece na Suécia, que mostra como as organizações criminosas, tipo as italianas, financiam a criação de startups nesse campo das novas tecnologias para lavar dinheiro. Lavar dinheiro da prostituição, do tráfico ilícito de entorpecente, da jogatina internacional, da venda de armas, da imigração de seres humanos ilegal, etc, etc, etc. Faço essas duas sugestões. E, finalmente, uma que é de um realismo, que está até aqui atrás, o livro do jornalista, que é da criação de Roberto Saviano, uma série
em temporada única, que está lá na Amazon, chamada 000, que é a história de uma corporação americana especializada em transformar o tráfico ilícito de entorpecente, cocaína e heroína em produtos industrializados por toda a parte do planeta. Mas, não podemos deixar de citar, Luciano, Na Rota do Dinheiro Sujo. Na Rota do Dinheiro Sujo também, exatamente. A Netflix. Mostra só falcatrua das corporações e corporações conhecidas nossas aqui. Cada marca. Aniele, as perguntas dos estudantes? Tem muitas perguntas aqui, professor. O senhor quer que eu vá colocando uma a uma e o senhor vai respondendo, ou eu coloco várias? Não, faça assim. Veja umas 3 aí para Lélio, para ele ir respondendo em cima de 3, para a gente. Já são 10h30 da manhã. Ok. Então, vou colocar aqui essa de Paulo César. Ele pergunta se a questão de proteção ambiental vai muito de frente ao pensamento daqueles que defendem o desenvolvimento econômico. Que medidas poderiam ser empregadas para equilibrar esses interesses? É Paulo César, que é o nome dele? Isso. É Paulo César? Olha, eu até comentei para a Emily aqui no chat. Eu sou das pessoas, eu me afilio naquela linha que entende que o capitalismo pode melhorar. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é algo que a gente pode melhorar muito. Dentro do capitalismo, surge um movimento agora chamado ESG, que está bombando no meio financeiro. Ele está bombando, que é o seguinte. Ele busca mudar o capitalismo de shareholders, que é o capitalismo voltado só para o acionista, para o capitalismo de stakeholders, ou seja, tem que olhar acionista e todo o entorno vivo ao redor da empresa. Ou seja, as pessoas que moram lá, perto da empresa, se está tendo lixão ali perto, se, por exemplo, se os seus funcionários estão sendo bem tratados, se há uma diversidade no conselho da empresa. É uma coisa interessantíssima. Esse pessoal do capitalismo do lucro a qualquer preço está contra. E, olha, falam mal de tudo quanto tem jeito. Eles querem que tudo continue como antes. Eu acredito que esse pessoal vai ser minoria no futuro. Mas a luta é grande para mudar o capitalismo de acionistas para o capitalismo de stakeholders, de ver outros grupos também, de observar isso. O ESG seria meio ambiente, social e governança. Vai demandar mais mudanças. Até porque, não vou mostrar para vocês não, que é feio para danar, mas eu estou cheio de propaganda aqui de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, de empresa que está poluindo o meio ambiente e fica fazendo propaganda de sustentabilidade. É uma vergonha. Professor, o senhor colocou isso. Agora o Luciano Souza fez uma pergunta exatamente nesse sentido. Se a desinformação estratégica que existe há muito tempo não será necessária criminalizar as corporações por essas mentiras que elas propagam em favor de seus negócios. Existe, mas é o que eu falei com vocês do greenwashing. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Ao contrário da criminologia verde, que tem pouca coisa, você consegue botar minha imagem em destaque? Só um pouquinho para os livros são. Tá. Gente, eu quero mostrar aqui. Aqui, ó, dicas. Nós temos esse livro aqui, ó, da Letícia Mel. Greenwash, o direito do consumidor. Gente, essas corporações... É um tal de falar, ô Luciano, é um tal de falar aqui. Olha, compre os ovos aqui do nosso supermercado, as galinhas são criadas soltas. Aí quando o Ministério Público vai lá na fazenda, as galinhas estão tudo trancadas assim nas gaiolinhas, sabe? É óbvio. Então, esse livro aqui, ó, é interessante, para quem quiser pegar a vertente. É o que mais tem, gente. Isso se chama greenwash. Olha, greenwash, direito do consumidor. Esse livro aqui é um livro que fala do marketing verde, mas acaba que ele fala do greenwash. É interessante também. Olha para vocês verem como que esse assunto está bombando. Uhum. Só que muita gente... Aqui, ó, gerenciamento do marketing verde. Muita gente da área do comércio, infelizmente, não tem limite. Você pode ver que... Gente, vamos pegar na prática. Não é uma pesquisa científica.
Vocês acham que a maioria das placas que tem escrito promoção e liquidação é de verdade promoção e liquidação? A maioria não é. A maioria é mentira. Então, eles estão fazendo isso na área ambiental com o chamado greenwashing. Eu acho que greenwashing é um dos campos da advocacia ambiental que vai dar mais dinheiro daqui a uns anos. Então, se você está aí na UEPB, aí, com o Luciano e o pessoal tudo, você quer ajudar a mudar o mundo, vai precisar de gente trabalhando em ONG, vai precisar de gente trabalhando no governo, vai precisar de gente que entenda disso, porque as corporações não vão mudar de uma hora para outra. E eles querem fazer de tudo para tirar o consumidor fora. Tem que ficar esperto com isso. Esse negócio de galinha... Gente, não é só isso. Falaram que o chocolate é... Uma corporação não sabe provar se o chocolate é rastreado. Imagina o tanto de empresa que está falando que é e não é. Vou falar uma outra corporação, sem falar nomes. Tem uma corporação sem vergonha aí que prega que é sustentável e mete ferro no funcionário. Pô, tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha. Ó, as outras estavam fazendo isso até agora não. Agora que como a imprensa está comendo cacete em cima e as redes sociais, eles estão com medo. Mas era normal essas empresas que mexem com roupa terceirizar para produção e para outros lugares para eles. Só que agora está em cima, né? Agora a internet está aí. O controle social está muito grande. Mas, olha, precisamos cada vez mais de profissionais do direito que estudem esse assunto para obrigar essas corporações a respeitar o meio ambiente. Tem eu diria, uma microcorporação aqui em Campina Grande, Lélio, que eles dizem que são uma grife, né? Nessa parte aí de vestuário masculino e tal, em que tudo é produzido lá em Toritama, eles mandam só a etiqueta, bota lá, os caras mandam de volta e eles vendem aqui a uma fortuna, uma camisa por R$250, R$220, colocando só uma etiqueta para dizer que são uma grife. Olha, nós temos um problema grave aí, que é essa questão dos resíduos. É problema do mundo todo. A gente hoje está comendo plástico. Isso está comprovado. Por quê? O plástico ele vai para o oceano. Ele vai acabar... O plástico que não é reciclado vai para o oceano. Isso aí, só você procurar lá. Escreve no Google, ilhas de plástico no oceano. Aquilo ali é o que a gente está vendo. O grande problema é o microplástico. É o plástico que está microscópico, que o peixe come e a gente come o peixe. A questão simples, nós estamos comendo plástico também. Aí, então, o plástico é algo que não vai ser fácil acabar com o plástico. O plástico, com certeza, ele trouxe benefício. Mas, gente, o plástico é uma praga. O plástico é uma coisa para ontem. Para vocês terem uma ideia de como que a coisa está, tem um documentário chamado Oceanos de Plástico na Netflix. E ele mostra isso. Eles vão lá nas praias, encontram os animais mortos, abrem o animal, plástico puro, que ele comeu, morreu sufocado. E esse microplástico, que é o plástico que a gente não vê ele, a gente come quando come o peixe. Então ele acaba voltando contra a gente. Chama Oceanos de Plástico Netflix. Talvez seja interessante para vocês. E as corporações, gente, elas mentem muito. E elas mentem desde o início delas. Isso aí é uma coisa assim... As mineradoras todas tinham prêmios aí tudo e estavam envolvidas em questões de falha de segurança, né? Então, assim, acho que a gente tem que ficar de olho. Acreditar que vai melhorar, mas fazer a nossa parte, que é ficar de olho nessas pessoas, nessas corporações. Elas têm que cumprir e respeitar o meio ambiente, gente. Tem mais pergunta aqui. Ainda dá mais uma perguntinha, professor? Dá. Tem mais 8 minutos. É uma pena que não dá para fazer mais umas 10, porque eu mesmo teria mais umas 4 aqui. Não, mas antes... Luciano aí, Luciano, se o pessoal animar aí, quem sabe aí mais para frente, a gente pode juntar com os alunos e fazer um seminário de criminologia verde aí com eles, ó. Se o pessoal topar. Ótima ideia. Tá? Eu já topei, pode me chamar, porque eu vou assistir. Já vou anotar. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu queria só lembrar o pessoal que está assistindo aqui a gente para curtir esse vídeo, para se inscrever no nosso canal aqui do NuPod, se inscrever lá no Senhor Criminologia, seguir o professor Lélio e o professor Luciano lá no Instagram, que eles estão sempre postando muita coisa. Lá está sempre
o conteúdo está sempre atualizado, né, professores? Mas para a próxima pergunta, o Rafael Francisco, ele pergunta: como a desconsideração da personalidade jurídica de empresas infratoras de crimes ambientais tem influenciado na mitigação desse tipo de infração, uma vez que o foco se volta para os administradores? Isso ainda está... A gente viu alguns progressos que o Supremo Tribunal Federal ele teve algumas decisões recentes, né? Teve uma até que falou que o Ministério Público não é obrigado a denunciar a empresa e a pessoa física. Essa aí já foi um avanço já. Porque tinha juiz que entendia que tinha que denunciar os dois. O Fernando Galvão, para mim, e o Paulo Busato, para mim, são grandes doutrinadores e criadores de uma teoria da dogmática penal aplicada à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas tem um PL no Congresso que, salvo engano, o relator é o senador Rodrigo Pacheco, que vai regulamentar isso aí. Então, não sei, esse PL talvez vai demorar. Agora, sendo sincero, eu vi uma pesquisa há uns anos atrás que falava que o Brasil tinha 1.700 tipos penais. Deve ter muito mais que isso hoje. Segundo o estudo, eu vou pegar esse estudo, vou enviar para você também. Sim, é ótimo. Até você postar o link para os meninos verem aí, né? É uma tese de doutorado de um rapaz no Lar São Francisco. A tese dele mostra que já passamos de 2.000. Então, acontece. Essa história de punitivismo e coitadismo, isso traz um mal para as discussões, porque as discussões não ficam sérias. Está virando tipo Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Atlético Cruzeiro, tipo assim, CSA, CRB. Tipo assim, as pessoas pegam Vitória e... Qual é o time lá da Bahia mesmo? Bahia e o Vitória. Bahia. Vira um Fla-Flu. Não existe. Isso não incentiva um clima de diálogo. Porque é provável que ambos os lados concordem, de alguma maneira, que há tipos penais excessivos. Só que você não consegue chegar a esse ponto porque há isso aí, essa tendência, essa polarização impedem as pessoas de sentar e ouvir o outro lado. Então, isso está sendo muito ruim. Eu espero que essa polarização diminua nos próximos anos, porque eu defendo a aplicação do direito penal ambiental, mas eu concordo também que aquela lei precisa ser revisada. Há tipos penais ali que são excessivos, como também há a necessidade de se punir os traficantes de animais, e não tem tipo penal para eles. Então, assim, eu fico com dó de ver que as pessoas não conseguem sentar para conversar mais hoje sobre isso. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade penal da pessoa jurídica, sim, mas não para tudo. Tem que ter, como é que fala, nós temos que ter uma doutrina melhor, uma dogmática melhor sobre isso. Eu acho que no Brasil, o Paulo Busato e o Fernando Galvão, para mim, são os professores que estão trabalhando isso numa linha que eu gosto mais. Mas tem outros também. É um tema que está crescendo muito também. O que vocês acham? Aniele, a última pergunta? Vou colocar aqui a última pergunta que apareceu aqui, que foi a de Ana Beatriz. A pergunta dela aparece em duas partes, professor. Ela fala da questão da cidade onde ela mora, onde tem um parque eólico, que não cumpre com a restituição ambiental que prometeram e repassam ao município um valor irrisório, provavelmente, na minha opinião, ignorante, ela diz, que não conduz com a renda e investimentos. Como o jurídico de um município deve atuar na fiscalização de companhias eólicas? É a pergunta dela. Olha, eu passei por um problema, não é parecido, mas vamos falar que mutatis mutandi, né? Vamos usar essa palavra lá do latim. Eu estava cooperando numa cidade pequena e começou a surgir uma ideia lá que ia ter um mineroduto passando lá. E o pessoal achou que ia ficar rico, gente. O mineroduto, esse passaria debaixo da terra, alguns metros debaixo do... Mas haveria uma pequena indenização. As pessoas já estavam falando para todo mundo que ia ficar milionário com aquilo. Não era desapropriação, acho que era uma limitação administrativa, uma servidão. E eu fui participar da audiência pública desse mineroduto. Esse mineroduto acabou que não foi para frente. Gente, eu fico tentando entender se a diferença de um circo, de um picadeiro, para essa audiência pública. Só tinha jornalista, não tinha engenheiro, nada que eu perguntava eles sabiam responder.
Então, assim, foi uma audiência pública totalmente formal. Ela, com toda certeza, na minha percepção, ela não atendeu o que o meio ambiente quer, que é o direito à informação das pessoas. Eu penso que a primeira coisa que o jurídico deveria fazer era juntar toda a documentação desse... Provavelmente tem toda uma documentação formal sobre isso aí, e fazer uma reanálise. E também comparar com as novas jurisprudências dos tribunais superiores e com a doutrina internacional. Porque, provavelmente, esses grandes... as grandes corporações, elas querem forçar que você assine um contrato que é bom para elas e talvez que não seja bom para os outros. Mas, no caso concreto, eu faria isso aí. Eu tentaria juntar toda a documentação, analisaria a doutrina, como é que está, porque a doutrina ambiental está mudando muito rápido, né? De um ano para o outro muda, já está mudando, já está cheio de coisas novas, né? Jurisprudência sobre direitos humanos também internacional, das cortes internacionais, jurisprudência dos tribunais superiores e olhar a doutrina. E aí eu começaria por aí, entendeu? Porque, infelizmente, eles vão sempre tentar emplacar um contrato de adesão nos municípios pequenos. E outra coisa, não é o caso daí, porque eu não conheço, mas de outros casos, existe isso, igual o caso do Mineiroduto. Eu tenho certeza que a empresa do Mineiroduto não fez nenhuma força para falar, gente, espera aí, calma, não é indenização, é servidão, o valor é bem... Eles não falaram nada. Quem estava falando lá era o chato do promotor aqui, que ia lá para tudo lado. Eu quero saber o valor, eu quero saber o que é. Então, assim, é interessante olhar isso, direito à informação, transparência. Mas, olha, eu começaria por aí, tá bom? Muito bem. Muito bem, Lélio, muito bem. Então, finalizamos com as perguntas, não é isso, Raniel? Ô, Luciano, posso fazer um último pedido? Na verdade, tem mais umas perguntas aqui, professor, mas pelo tempo... Manda, tá. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu tenho uma aula que eu tenho que dar daqui a pouco, mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para vocês me adicionarem no Instagram, @Lélio Calhau, quem puder, e mandem lá, que eu respondo para vocês. Ô, Luciano, e aí eu mando para você o PDF pelo WhatsApp ou você quer que mande para outro lugar? Não, pode mandar pelo WhatsApp. Tá, eu mando aí, você disponibiliza para eles aí, tá bom? Aí eu mando para o e-mail das turmas. Beleza. Muito bem. Queremos agradecer, portanto, ao professor Lélio Braga Calhau pela disponibilidade, a gentileza de aparecer aqui nessa plataforma, no canal do YouTube do NUPOD, do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, para tratar sobre um tema relevantíssimo, que é a ideia verde na criminologia, ou uma criminologia verde, em um momento da teoria da sociedade tão relevante no processo civilizatório, no que diz respeito aos decênios e decênios de anos que estão por chegar, digamos assim. Queremos agradecer aos estudantes do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba que aqui compareceram, da disciplina de criminologia, aos demais do PPGDH, do PPGCJ, da UFPB, das demais faculdades de direito privadas da Paraíba, enfim, a todas e todos. A Raniele Andrade, que conduz os trabalhos aqui, que, portanto, operacionaliza o NUPOD Jus na plataforma do YouTube. E até segunda-feira, aí às 5 com aula, a partir de então, até o final da disciplina, teremos os encontros periódicos todas as segundas-feiras, das 9 às 11 da manhã. Mais uma vez, obrigado a Lélio, a Raniele, a todos os estudantes e até mais. Bom dia a todos e todas. Tchau, tchau, gente. Abração. Até mais, professores. Até mais. Tchau, Luciano. Falou.